Fala galera, tudo tranquilo? Uma ótima tarde para vocês. Esse aqui é o nosso canal Biologia e Vida, né? Levando para vocês aí sempre conhecimento biológico para que possa, com toda certeza, auxiliar, tá? Nossa aula de hoje está relacionado aos plateumintos, aos vermes também, só que nesse caso não são considerados vermes achatados, e sim o que a gente chama de vermes cilíndricos, tá? Fazendo aí só um posicionamento mediante a evolução, tá? Eu tenho aí, obviamente, o quarto filo mediante a evolução do reino animal, né? Primeiro seria os poríferos, as esponjas. Segundo, está relacionado aí aos quinidários, aos selenterados. Posteriormente, vem os plateumintos, que são vermes, só que aí nesse caso são chamados vermes achatados, né? Então tem aí essa denominação. E o quarto filo, então, seria aí, obviamente, os nemateumintos, tá? Considerados aí vermes cilíndricos, tá? Tendo aí características evolutivas bastante interessantes, o que a gente vai aprender nessa videoaula de hoje, tá bom? Vou duplicar minha tela para que a gente faça aí o acompanhamento, obviamente, do material que eu preparei para vocês. Na verdade, um resuminho prático para que a gente possa aí esclarecer todas essas características, tá? Então, os nematódios, ou os nemateumintos também denominados, né, são chamados aí de corpos cilíndricos, afinalado nas extremidades, semelhante a um fio. Vamos entender que ele parece um quibe bem alongado. Então, ao seu interior, no seu meio, o diâmetro é maior e ele vai afinalando, obviamente, nas extremidades, tá? É óbvio que se ele é alongado nesse tipo de situação, ele é um organismo não segmentado. Não dá, obviamente, para ter essa divisão de onde é a cabeça, onde é o corpo e assim sucessivamente, tá? Ele apresenta e exibe, sim, uma simetria bilateral, já mencionado nos plateumintos, na videoaula passada. Se eu cortar esse organismo no meio, os dois lados são simétricos. Simétricos não significa que são iguais, tá? São aproximadamente 10 mil espécies descritas, isso apenas de nemateuminto, parasitando não só animais, como, obviamente, plantas e principalmente o ser humano, tá? Principalmente o ser humano. Uma das próximas videoaulas que eu farei vai estar relacionado aí às principais verminoses, as principais doenças causadas, obviamente, por esses organismos, tá? Encontram-se em todos os ambientes. Então, eu tenho terrestres, eu tenho marinho, obviamente, água salgada, e eu tenho água doce, água dulcícola, sem contar, obviamente, os que são parasitas. Algumas espécies são microscópicas, só utilizando o microscópio para analisar, outras são o que a gente chama de bem macroscópicas. Só para você ter uma ideia, tem uma espécie de plateuminto que parasita uma espécie característica de baleia, no caso aí a cachalote, que esse verme pode chegar a 13 metros de comprimento. Ou seja, é um verme de um tamanho aí bastante acentuado, tá? Todos são unissexuados, ou seja, são organismos dioicos. O que a gente pode fazer uma correlação nos plateumintos, que eu tinha uma característica básica deles, que eram monóicos. Eu tinha no mesmo organismo os dois sexos. Aqui, sem exceção, todos os organismos são dioicos. O que é isso? Eu tenho o sexo masculino e eu tenho o sexo feminino. Inclusive, nesses organismos, a gente pode entender o que a gente chama de dimorfismo sexual. O que significa isso? A fêmea é bem maior do que o macho. Por quê? Porque o macho tem que introduzir partes do seu corpo no poro genital, não chama-se vagina, e sim poro genital, e depositar dentro do corpo da fêmea os seus espermatozoides, para que ocorra a fecundação, obviamente, sexuada, a troca de material genético. Então, nesses organismos é muito comum o macho ser bem menor do que a fêmea, tá? São animais triblásticos, isso eu já sabia, desde os plateumintos eles já são triblásticos, apresentam aí os 3 folhetos embrionários, os 3 folhetos germinativos, uma ectoderme ou epiderme fora,
representando aí uma pele propriamente dito, a meso, no interior, onde eu tenho a presença da maior quantidade dos sistemas, e a endoderme, que obviamente está relacionado com o revestimento de algumas regiões, como pulmões, como bexiga urinária, dentre outros, tá? Esses organismos agora são o que a gente chama de pseudocelomados. Presta atenção, os plateumintos eram acelomados, não tinham celoma. O que é pseudoceloma? Bom, o celoma nada mais é do que uma cavidade. No desenvolvimento embrionário desse organismo, na segunda etapa do desenvolvimento embrionário, numa fase que a gente chama de blástula, eu tenho o aparecimento de uma região oca, chamada de blastocele, mais conhecida por celoma. Nesses organismos, esse celoma está sendo produzido. Então, são poucos órgãos que têm aí essa característica celomada, ou seja, que apresentam locais, regiões com essa característica oca. Então, por essa razão, esses organismos são chamados de pseudo, eles são quase celomados. É uma cavidade, obviamente, no sistema digestivo completo. Então, a gente pode perceber que eu tenho no sistema digestivo celoma, eu tenho no sistema excretor e alguma coisa no sistema nervoso. Tá? São protostômio. Lembra dessa palavra? Protostômio. O que significa isso? Não é um caráter evolutivo. Claro que para ele isso denomina-se porque ele é o quarto organismo, aí, o quarto filo no reino animalia. Mas eles são protostômios. O que acontece no protostômio? Eu tenho primeiro o desenvolvimento da boca, depois forma-se o ânus. Então, no desenvolvimento embrionário, começa o desenvolvimento pela boca e vai seguindo o trato digestório até ter a finalização da produção do ânus, tá? Isso é um organismo protostômio. Essas são as características gerais desse organismo, beleza? No caso de alguns sistemas, vamos entender o seu tegumento. O que é o seu tegumento? É a sua ectoderme, é a sua epiderme. Vamos deixar bem claro que esses organismos, eles são parasitas. Se eles são parasitas, com toda certeza, eles estão no trato intestinal, principalmente no intestino delgado. O intestino delgado, ele apresenta, obviamente, enzimas digestórias, tá? Que, obviamente, deveria digerir também esse organismo. Mas por ele ter uma epiderme grossa, uma cutícula grossa, ele protege esse organismo contra, obviamente, essas substâncias, obviamente, digestórias, tá? Que deveria digeri-lo também, mas por ele ter essa epiderme, essa cutícula grossa, principalmente com a presença do colágeno, tá? Ele não ocorre essa digestão, porque esse organismo consegue ficar vivo, principalmente no intestino delgado, tá? Como exemplo aí, a gente tem a lombriga, o Ascaris lumbricoides, tá? A sua musculatura, uma musculatura bastante rígida, composta de uma única camada de células que se distribui, que percorre longitudinalmente o corpo desse organismo. Então, é uma camada muscular bastante desenvolvida. Uma musculatura lisa, tá? E é responsável para executar, obviamente, a contração, consequentemente, o movimento desse animal, tá? Promove flexões dorso-ventrais, das costas para o ventre, das costas para a barriga, tá? E, obviamente, auxilia também, e vai depender, claro, esse movimento da elasticidade da cutícula. Quanto mais elasticidade ele tiver, melhor será a sua musculatura, o seu movimento, beleza? No caso da respiração, não possui sistema respiratório, tá? Não tem pulmão, traqueia, esse tipo de situação, onde ela é feita através da cutícula, através da epiderme, o que a gente chama de uma respiração cutânea, pela pele ou tegumentar. Pode ser denominado dessas duas formas, tá? A sua digestão, presta atenção,
Por ser um organismo, agora, o primeiro organismo na característica evolutiva com um sistema digestório completo. O que significa o sistema digestório completo? Esse organismo agora, ele vai apresentar o que a gente menciona de boca. Então, esse é o primeiro organismo que eu posso denominar essa abertura como boca. Por quê? Porque é por ali que vai entrar o alimento. Ele vai sofrer o processo de digestão, todo o processo digestório, e vai ser eliminado as suas excretas, as fezes, as suas excretas, através de um orifício denominado ânus. Então, por essa razão, esse é o primeiro organismo que eu denomino sistema digestório completo. Tá? Alguns deles, principalmente, se a gente pensar no amarelão, tá? Ele tem aí algumas placas de calcário, o que assemelham, eu digo assemelham, entre aspas, falsos dentes. No caso dessa doença, o amarelão, né, ele vai estar presente no sistema digestório, no intestino delgado, e esse organismo vai cortar a parede do intestino, o que vai sangrar, e este organismo vai se alimentar desse sangue, tornando-se, então, um organismo hematófago. A necessidade da utilização e da presença desse sangue, obviamente, para a nutrição desse organismo. Perfeito? Muito bem. A sua excreção, como é que funciona a sua excreção? Sua excreção ela funciona por dois canais longitudinais, que percorrem a lateral do corpo do verme. Tá? E esses canais, obviamente, eles são responsáveis pela eliminação do que? Obviamente, das enzimas digestórias. Obviamente, das excretas, daquilo que, obviamente, não foi absorvido, ele vai eliminar. Lembrando que a secreta desses organismos é a amônia. Então, é isso que ele vai acabar, obviamente, secretando. Tá? No caso do sistema nervoso, também um sistema nervoso centralizado, onde eu tenho a presença de cordões nervosos que vai da região dorsal à região ventral, tá? E esses cordões nervosos, eles podem ser divididos em dois tipos. O que a gente chama de cordão nervoso dorsal, que está relacionado pela função motora, pelo movimento do organismo. E um sistema nervoso que a gente chama de ventral. O ventral está relacionado com toda a parte sensorial, não mais motora, mas a parte sensorial desse organismo. Tá? No caso, a circulação também é ausente. Esse organismo não apresenta um sistema circulatório, sendo, obviamente, essa circulação, obviamente, feita mediante a movimentação de líquidos que se encontra dentro do organismo, através do quê? Da sua musculatura. Então, ao passo que ele vai se movimentando, ele vai fazendo com que partes, o líquido que está dentro do corpo desse organismo vai circulando e aí sim vai levando todas essas partículas, tanto resíduos quanto partículas importantes, para todo o corpo do organismo. Tá? Tanto que essas trocas gasosas desses organismos, mencionando novamente, não tem uma estrutura responsável para isso, acontece por essa, obviamente, difusão. Lembrando, esses organismos, os nematelmintos, que são de vida livre, eles são aeróbicos. O que são aeróbicos? Eles utilizam o oxigênio e desse oxigênio eles vão gerar energia, vão gerar o ATP necessário. Já no caso dos parasitas, a disponibilidade desse oxigênio não é tão grande, o que esses organismos são necessários a ser anaeróbicos, o que, com certeza, fabricam a fermentação. Nessa fermentação, a gente sabe que a gente tem dois tipos, a lática e, obviamente, a alcoólica. No caso aqui, é a lática. Então, lática é a fermentação que esse organismo vai, obviamente, executar. Beleza? No caso da reprodução, não existe, obviamente, organismos monóicos. Então, não existe, a partir de agora, uma reprodução assexuada. Eu vou ter apenas reprodução sexuada. Por quê? Porque esses organismos, obviamente, eles são dioicos. Eles têm sexos separados. Como acontece?
Como eu mencionei, a fêmea é maior do que o macho, porque na fêmea existe um poro genital. O macho introduz partes do seu corpo dentro desse poro genital, elimina os seus espermatozoides, que não são flagelados, tá? Eles parecem uma ameba, são espermatozoides que a gente chama de amebócitos, e nesse espermatozoide ele vai acabar fecundando, que vai ter aí o que a gente chama de uma fecundação interna. Dentro da fêmea ocorre a produção de um ovo com casca e num certo período, esse ovo ele vai ser eliminado. Sendo eliminado, vai eclodir uma larva, tornando-se então um organismo. Esse organismo vai ter todo o seu desenvolvimento, tornando-se assim um organismo adulto. Perfeito? Vamos analisar aqui algumas imagens. Eu tenho aqui um nemateuminto adulto. Repara que ele é um organismo cilíndrico, afinalado nas extremidades. Repara aqui que eu posso chamar agora de boca, porque somente é a entrada de alimento. Eu tenho aqui uma placa retrátil cortante, para que ele consiga cortar o seu alimento. Tenho aqui um anel nervoso, olha aqui a parte sensitiva do organismo, né? Vou ter aqui a faringe, essa faringe musculosa, o que ela ajuda já a quebra desse alimento. Terei aqui um intestino altamente longo e ramificado. Finalizando, então, pelo ânus, que é a saída das excretas. Nesse caso, é um nemateuminto fêmea, porque eu tenho aqui o ovário, a produção dos óvulos. Esse cara, então, é chamado de poro genital. É por aqui que o macho introduz parte do seu corpo e vai liberar nessa região inicial aqui os seus espermatozoides. Lembrando também a presença da cutícula, que vai proteger esse cara mediante aonde ele mora, tá? Aqui eu tenho o tubo digestório, tenho a presença da boca, aqui a cavidade do pseudoceloma, né, que é aquelas cavidades ocas e por aí afora. Aqui eu tenho o ânus, vou ter aqui o que a gente chama dos folhetos embrionários, tenho lá a ectoderme, a camada mais externa, a epiderme, eu tenho uma meso, repara o diâmetro, o tamanho dessa mesoderme, ela é bem grande, né? E lá dentro uma ectoderme. E obviamente, no pseudoceloma, que aí vai dar origem a alguns organismos outros. Então, eu tenho a ectoderme, a meso um pouco mais baixa e a ecto lá dentro. E essa parte amarela, em maior volume, vai ser, obviamente, o pseudoceloma, tá? E aqui, um corte, obviamente, vertical aqui nesse organismo, para a gente representar as estruturas. Tenho a ecto, tenho a meso, essa região após a meso é o pseudoceloma e, obviamente, a ectoderme está aqui dentro. E essa cavidade interna aqui é o que a gente chama de cavidade digestiva, dependendo onde for, pode ser a faringe ou propriamente o intestino desse organismo. Legal, galera? Fizemos aí a análise desse organismo, desses vermes, vermes cilíndricos, na verdade, dos nemateumitos. Espero aí ter esclarecido aí as dúvidas de vocês, espero aí ter levado um pouco de conhecimento. E se você puder, por favor, deixa um like aí no nosso vídeo, para que, obviamente, o nosso canal cresça e a gente possa levar cada vez mais informações claras e objetivas para vocês. Perfeito? Eu agradeço, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus.